pessoal, mais um Pode Ser começando, trazendo mais informações sobre o desenvolvimento econômico da região centro-oeste, em especial algumas cidades aí que de fato fazem a diferença na vida da região. E para isso a gente está recebendo aqui no Pode Ser, o podcast mais democrático de Divinópolis, o gerente regional do Sebrae Minas, gerente da regional Centro-Oeste e também Sudoeste, Leonardo Moll. Léo, muito obrigado por participar aqui do nosso podcast. Obrigado, Tiago. É um prazer estar com vocês aqui. É bom a gente trazer para a população, né, para as lideranças, o conhecimento do que a gente faz, do que a gente entrega, né, do desenvolvimento que o território tem, das oportunidades que os territórios têm. E aquele empreendedor também que quer iniciar um ótimo negócio, um bom negócio, né, nós vamos trazer também aqui algumas oportunidades que existem no território para que ele possa estar olhando e verificando a possibilidade de se tornar um empreendedor, né? Não tão falar de desenvolvimento, mas falar também de empreendedorismo. Acho que é uma oportunidade aí para o território e para os empreendedores. E é claro, a gente só está aqui hoje graças ao apoio incondicional dos nossos patrocinadores. Deixa eu mandar um abraço e agradecer a Ticas, Diviled, Bioextratos, UC Pinturas, Mió do Pão de Queijo, Sabor Ouro de Minas e Qualicar. Rafael Moreira falou que eu vou poder levar esse aqui para mim hoje, ó. É um anti-ressecamento, anti-poluição. Eu estava vindo agora para cá, estava uma fumaça de queimada, né? Ali na região do São Roque, Serra Verde. Já vou levar, viu, Rafael Moreira? Rafael Moreira que me deu um aumento semana passada. Estou podendo agora. Bom, vamos lá, Léo, deixa eu te perguntar, começar te perguntando sobre projetos que o Sebrae desenvolve. Mas antes de tudo, vamos explicar o que o Sebrae faz. A gente sabe que o Sebrae está envolvido em todo o projeto de desenvolvimento econômico de uma cidade e de uma região. Mas o que o Sebrae faz? Bom, acho que é importante primeiro esclarecer qual é o propósito do Sebrae tem, né? Que é fomentar o empreendedorismo para transformar vidas. Então, nosso mantra é: vamos estimular o empreendedorismo para transformar a vida das pessoas. E como que a gente faz isso, né? A gente faz isso por meio de fomento a políticas públicas junto aos governos municipais. Fazemos isso por meio do atendimento empresarial, suporte empresarial, são as consultorias, os treinamentos, as atividades para que as empresas se tornem mais competitivas e possam gerar mais emprego e mais renda. E fazemos também um trabalho na educação empreendedora, que é capacitar, né, toda a rede municipal para trabalhar o empreendedorismo desde a base, para a gente formar novos empreendedores para o futuro do país. Então, basicamente, o Sebrae ele tem um propósito e faz isso em 3 negócios, que é desenvolvimento econômico junto às prefeituras, principalmente, o trabalho com as empresas e o trabalho com as escolas. Quando a gente fala de atração de investimentos, Divinópolis tem buscado isso, né? Qual que é o trabalho que o Sebrae tem desenvolvido em Divinópolis para atrair investimentos para a cidade? Bom, primeiramente, a gente faz um trabalho de preparação dos municípios, que é a atualização das legislações. Muitas vezes, os municípios têm uma certa burocracia para atrair investimentos. E isso faz com que as empresas que, às vezes, avaliam a possibilidade de vir para cá, desistem do processo em função da burocracia local, né? Então, a gente faz um trabalho de preparação dos municípios. Hoje, nós temos a Agência Novo Oeste, que nos ajuda a fazer um trabalho regional. Então, a gente faz isso em vários municípios da região. Então, a gente faz um trabalho de preparação. E agora nós estamos na segunda fase, que é prospectar novas empresas, de acordo com o perfil dos municípios. Então, a gente conhece os municípios, conhece quais são as vocações daquele território, as possibilidades daquele território. E agora a gente está no momento de fazer o encontro com as empresas. Então, nós temos um consultor que vai captar as empresas para virem para o território. São 5 municípios que estão fazendo esse movimento e, possivelmente, outros 5 virão na frente para a continuidade desse trabalho. Divinópolis é um projeto piloto, né? Então está mais à frente desse processo, mas outros municípios estão vindo também atrás desse trabalho. Um ponto importante desse projeto, né, é o consórcio de licenciamento ambiental, que hoje um processo de licenciamento ambiental no governo do estado demora de 2 a 3 anos e a gente está fazendo via consórcio, que é uma instância pública regional, e a gente consegue fazer o licenciamento em 6 meses. Então, isso agiliza muito a instalação de novas empresas na região. Então, esse é um diferencial competitivo que o território tem hoje.
né? Então, podemos falar que o Novo Oeste, a região centro-oeste de Minas, tem um diferencial que é o consórcio de licenciamento. Isso vai dar possibilidade de trazer novas empresas para o território. Dá para se dizer que hoje tem gente dentro do Sebrae buscando empresa para vir para cá, então. Isso é fato. Exato. Tem consultores do Sebrae conversando com empresas para vir para o centro-oeste de Minas. Isso é fato. E existe uma perspectiva de um número de empresas para começarem as conversas com os municípios. Isso não quer dizer que amanhã nós vamos ter um novo investimento. Quer dizer que nós estamos na vitrine agora para essas novas empresas virem para o território. E estar na vitrine depois de ter que organizar a casa. Sem dúvida. Sem organizar a casa, sem ter uma automatização para liberação das atividades econômicas de baixo risco, sem ter um código de obras atualizado, sem ter uma lei de desocupação do solo atualizada, isso não é possível, porque isso vai impactar na abertura dessas novas empresas no território. E nenhuma empresa quer burocracia, ela quer facilidade, quer benefícios para vir para o território. As empresas, de forma geral, elas têm dois quesitos. A questão burocrática, que é um empecilho, muitas vezes, para ela vir para o território, e a disponibilidade de mão de obra, que é um outro empecilho, né? E aí é um papel do território, do município, né, das entidades, das lideranças, capacitarem a mão de obra para que essas empresas possam utilizar dessa mão de obra e fazer a sua produção local aqui, né? Então, assim, nós temos dois grandes desafios: reduzir a burocracia e disponibilizar a mão de obra. Não é mais um quesito para as empresas os benefícios fiscais, mesmo porque a reforma tributária vai colocar todos os estados em igual situação. Então, o benefício fiscal deixou de ser um atrativo. Mas a mão de obra e a questão da organização do município para agilizar o processo de abertura das empresas, sem dúvida nenhuma que são condições para facilitar a vida de novas empresas para o território. O Sebrae não atua só em Divinópolis, né? Eu acho que o grande desafio do Sebrae é atuar em várias cidades e em várias frentes diferentes. Em Itaúna tem um projeto voltado para a indústria do metal mecânico. Que projeto é esse que o Sebrae está desenvolvendo em Itaúna para o metal mecânico? Bom, esse é um projeto especificamente de suporte empresarial, né? Em parceria com o sindicato. A gente faz um trabalho de gestão, de melhoria da gestão, mas melhoria tecnológica. Que melhoria tecnológica que é essa? Com a dificuldade da mão de obra e as empresas, e o metal mecânico ele é uma indústria de capital para poder utilizar em outros segmentos, né? Então, assim, você utiliza o metal mecânico para automatizar a indústria de calçados, né? Então, nós estamos ajudando as empresas a desenvolver novos produtos, novos serviços, para que ela possa ser um capital de qualificação da outra indústria que precisa automatizar por falta da mão de obra, né? Está mexendo na base, né? Estamos mexendo na base. Então, assim, o trabalho do metal mecânico em Itaúna, que é um trabalho extremamente importante, é preparar essas empresas para ajudarem outras empresas a se automatizarem, né? Então, esse é um dos objetivos. E o outro objetivo é melhorar a gestão das empresas, né? De uma forma geral, nós temos atuado em todo o território, em todos os segmentos, para melhorar a gestão das empresas. Desde a gestão financeira, que sempre é o grande gargalo das micro e pequenas empresas, né? Até a gestão de pessoas, que passou também a ser um gargalo, né? Porque hoje atrair e reter talentos é um grande desafio para todo o negócio. Porque existem várias alternativas hoje, né, em termos de trabalho. E isso acaba impactando, né, na atratividade dessas pessoas dentro das empresas. E ainda tem a questão das novas gerações, né? Lidar com essa perspectiva das novas gerações é um desafio também para as pequenas empresas. Então, eu entendo que o trabalho de metal mecânico é um trabalho de base importante para todo o território. Ele vai dar suporte a vários outros segmentos da indústria na região, né? Então, tornando possível a competição, a competitividade, o aumento da competitividade de outros segmentos da indústria, inclusive, do nosso território. Em Itaúna, o Sebrae, também com esse trabalho voltado para a indústria metal mecânica, está fazendo um projeto de internacionalização, né? Como que o Sebrae está atuando em Itaúna para promover essa internacionalização das indústrias de lá? A gente fez uma missão empresarial para Hannover, na Alemanha, né, para eles entenderem o que há de mais novo no metal mecânico no mundo. Lá é o grande celeiro da indústria, da tecnologia, né, do metal mecânico. Então, nós levamos aí
15 empresas para conhecerem essas novas tecnologias, essas, vamos dizer assim, essas tendências, né? E trazer essas tendências para o Brasil, né? Entendendo que o mundo está globalizado, a China hoje é uma grande líder mundial em tecnologia, né? Mas que o metal mecânico, a base está na Alemanha, e nós conseguimos ver essas tendências e essas empresas começam a fazer um intercâmbio para poder trazer essas tecnologias e adaptarem os seus negócios a essas tendências. Porque se eles não fizerem isso, né, talvez os chineses farão e vão ocupar o espaço. Então, nós precisamos fazer isso de forma mais rápida para que essas empresas se mantenham competitivas, gerando emprego e renda de qualidade, para que a gente possa manter o desenvolvimento econômico funcionando no território. A gente vai falar de China daqui a pouco. Deixa eu só faturar um pouquinho aqui para essa turma aqui, com essa galera que está ganhando bem, viu? Toda vez eu falo isso, vou continuar falando até o último dia. Porque são muitos os patrocinadores que estão com a gente nessa jornada. Agradecer a Ticas. Um cabelo bonito depende do que você quer e do que ele precisa. E vamos combinar. Ticas sabe tratar muito bem dos nossos fios. A Ticas criou a linha Combinación. Eu vou gastar meu espanhol aqui, hein? Com máscaras, umidificador, anti-umidade, shampoo, repara las pontas e vários itens. Combinam com o cabelo que você quer, combinam com a vontade de mudar. Linha Combinación de Ticas. Combina com tudo, combina com você. Ticas é beleza sem drama. Deixa eu falar também da Diviled. Você quer fazer aquela festa e surpreender? Então você precisa conhecer a Diviled. Transformamos o seu evento em um verdadeiro espetáculo. Temos tudo o que você precisa em um só lugar. Boate completa, DJ, pista de LED, painel de LED, telão de iluminação, som profissional, casamentos, aniversários, eventos corporativos. Só chamar lá no WhatsApp, 379-9199-580000. Siga também no Instagram, @Diviled. Diviled, sua festa do seu jeito, no mais alto nível. Eu vou falar também da Biostratos. Deixa eu ver aqui, o Biostratos. É esse, né, Rafael, que eu vou levar? Então, beleza. Então, esse aqui é o que eu falei mais cedo. A Biostratos está com a linha Biuse. Hora de gastar o inglês, então, né? Biostratos é composta por vários produtos. Anti-encolhimento, reconstrutor, acidificante, super máscara acidificante, óleo Dream, perfume capilar, modelador sublime, shampoo a seco e muito mais. Linha Biuse da Biostratos. Use Biostratos e sinta a diferença. Vou fazer diferente. Daqui a pouco eu falo mais dos outros nossos patrocinadores. Pode ser, Rafael? Tem mais aqui ainda. Tem uma galera, sabe, Leonardo? O pessoal aqui fatura. Eu já pedi um aumento, me deram. Acho que eu vou pedir mais um. Eu estou querendo levar um produto dessas Ticas aí. Estou precisando. Né? Ô, Léo, a gente estava falando de Alemanha. Vamos falar de China. Porque se o Sebrae está trabalhando a indústria do metal mecânico na Alemanha, né, com todo esse projeto, em Nova Serrana, o trabalho que o Sebrae está desenvolvendo é com a China. A China, ela, além de ser uma produtora de tecnologia de produção, né, ela é líder de produção também no segmento de calçados, ela também produz muitos materiais, né, que são muito competitivos a nível mundial. Então, é impossível você pensar em competitividade local aqui no Brasil se você não pensar num material, numa matéria-prima que venha da China. Hoje já existem muitos importadores, né? Os produtos já estão aqui no mercado, mas a chance de importar direto a um custo mais baixo, né, é uma oportunidade para as indústrias brasileiras. Mas, além disso, visitar também polos industriais, que foi o objetivo lá, de comprar materiais, olhar tendências, mas olhar também tecnologia de automação, visando uma melhoria do processo produtivo das indústrias brasileiras. Né? Nós temos um antidumping, que é uma taxação dos produtos chineses hoje, que dificulta a competitividade da China no Brasil, né? Que termina agora em 2027, início de 2027. Então, essa taxação ela termina e isso vai diminuir a competitividade dessas indústrias brasileiras. Elas podem entrar com mais força, né? As chinesas. As chinesas vão entrar com mais força, porque um calçado hoje que... para entrar um calçado chinês aqui no Brasil, ele tem que pagar $10. Isso é quase o preço de um calçado, né, no
no polo de Nova Serrana. Sem essa taxação, esse produto chega a um nível de produção, um custo de produção muito baixo aqui no Brasil. Isso vai dificultar muito a sobrevivência dessas micro e pequenas empresas do ramo de calçados, né? Então, essa é uma preocupação do anti-dumping, de ter uma articulação para manter esse anti-dumping, para colocar em situações de condições de competitividade iguais às da China, porque a produtividade lá é maior, o custo de produção lá é menor, né? E os materiais também que eles usam têm um custo menor. Então, tudo isso mantém a China muito competitiva aqui no Brasil, né? E isso vai impactar nos empregos, na renda, na arrecadação de impostos. Então, essa é uma preocupação que a gente tem. Mas, além disso, né, da preocupação com a questão do antidumping, nós temos que ter preocupação com a competitividade brasileira, né? E ir à China, ver as tendências, ver a tecnologia, importar a tecnologia, que é um dos objetivos da missão, e ver os produtos, materiais chineses que são passíveis de importação, foi o objetivo dessa missão, que já está culminando em algumas iniciativas e ações empresariais. Então, já tem empresários importando equipamentos, importando materiais, para se tornar ainda mais competitivo no mercado brasileiro, né? E pensando também em atender o mercado sul-americano, ou seja, importar algumas tecnologias e produtos, mas também fazer vendas de produtos acabados no território sul-americano, né? Na América do Sul aqui, que tem muita demanda, né? A gente já exporta, o Brasil já exporta muito aqui para a Argentina, Bolívia, Peru, para o Chile. E essa importação vai nos tornar mais competitivos para poder fazer essa exportação na América do Sul. O Sebrae pode-se dizer que o Sebrae chamou o empresariado de Nova Serrana e falou: parem de olhar a China como um inimigo, ela pode ser um aliado e a gente pode lucrar com isso. É um pouco disso? É um pouco disso, né? Temos a preocupação, obviamente, com a questão tributária, né, do Brasil, que é cara, é pisada, né? Temos a preocupação do antidumping, mas sabemos que sem a China, sem a gente sem monitorar a tendência, né, eu falo muito isso, assim, a gente tem que olhar para a tendência e ver o quão aquela tendência vai impactar no nosso negócio. Então, monitorar a China hoje é a estratégia de qualquer segmento, porque lá nasce hoje todas as tecnologias novas que estão impactando no mundo. Então, ir à China, conhecer o que a China está fazendo, é extremamente importante para o futuro de qualquer negócio. O Sebrae levou empresários para lá. Nós levamos 15 empresas para ir lá, para conhecer, para entender, e não só para conhecer para o próprio negócio, mas também para apresentar para os outros empresários. Então, nós temos, inclusive, um encontro que está agendado para apresentar o que foi visto na China para os outros empresários que não foram, né? Então, a importância de mostrar também isso, as possibilidades para os outros empresários. Porque nós estamos falando de um polo aí de quase 1.000 empresas, né? Então, que tem um impacto na geração de emprego e renda muito forte na região. É um polo muito grande e o Sebrae está trabalhando um reposicionamento de Nova Serrana no mercado. O que seria isso? Que reposicionamento é este que o Sebrae está propondo para lá? Esse é um ponto extremamente importante, sabe, Tiago? Na verdade, o polo de Nova Serrana sempre produziu um produto, um calçado esportivo, sempre foi tido como polo de calçado esportivo, né? E de um tempo para cá, a gente tem visto, né, a mudança para a moda rápida, um produto que gira mais dentro do varejo, né, que muda mais rapidamente, com mais conteúdo de moda. E agora a gente está propondo um posicionamento com construções de marcas, da gente ter boas marcas em Nova Serrana, e já temos hoje boas marcas posicionadas no mercado brasileiro. Porque essas empresas, com esse posicionamento de marca, com produto de alta qualidade, não vai ter a competitividade chinesa, porque ela se blinda tecnicamente do produto chinês que vem barato. Porque o conteúdo de produto de moda que a gente vai ter, com a marca que a gente vai ter forte, né, o calçado chinês não tem, ele vem como commodity. Então, são concorrências diferentes, né? Então, a gente blinda tecnicamente a concorrência chinesa. Essa é uma estratégia muito importante. Vamos fazer um calçado melhor aqui, porque a concorrência não vai ter concorrência, uma vez que o calçado aqui é melhor. Exato. Eles vêm com produto commodity, padrão,
né? E a gente vem com um produto mais qualificado. E uma outra proposta é ter um produto técnico, né? Um produto de escalada, um produto especializado, de nicho, né? Um produto de corrida, um produto de futebol, um produto de basquete, né? Um produto mais especializado que também a China não consegue produzir. Então, isso vai blindar tecnicamente as empresas. Então, são duas propostas. Ou marca ou um produto técnico, que não precisa ter marca necessariamente, mas que tenha ali uma qualificação técnica para aquela atividade específica, né? Então, são dois posicionamentos extremamente importantes. Lembrando que a moda, o conteúdo de moda, né, ainda mais com a IA agora, com a inteligência artificial, se torna ainda mais importante, né, e cada vez mais rápido. Essa é uma pergunta que eu ia te fazer. O Sebrae está trabalhando no desenvolvimento do primeiro tênis 100% feito por inteligência artificial em Nova Serrana. É interessante porque, na verdade, fala muito em inteligência artificial, né? Todo mundo fala em inteligência artificial. O que está acontecendo na inteligência artificial? Nós estamos vendo a segmentação, né, do serviço de inteligência artificial. Se o senhor mapear quantas tecnologias de inteligência artificial existem hoje, são milhares. Mas quais são ou qual é aquela especializada naquela atividade, né? Então, a gente faz uma curadoria com o consultor, porque não é só desenvolver na IA, é entender o seguinte, que aquele produto faz uma pesquisa de tendências de moda, aplica as tendências no produto e você tem que avaliar se aquele produto está condizente com o mercado que você atua. Então, você precisa ainda do designer para fazer isso. Você não pode simplesmente terceirizar isso para a IA e achar que vai vender, porque você precisa de um especialista para fazer uma curadoria desse processo, né? E até para fazer as perguntas corretas, fazer o desenho, né? Fazer a curadoria do design de forma correta para que a IA saiba e entenda o posicionamento da empresa, o mercado que ela atende e os produtos que ela precisa desenvolver. Então, a inteligência artificial ela vai ajudar em quase tudo. Ela não vai substituir algumas atividades econômicas, né? E algumas outras sim, né? Vai haver uma mudança natural do trabalho, né? Um trabalho cada vez mais operacional vai ser substituído muitas vezes por uma robótica com IA. Mas tem um trabalho, principalmente de relacionamento, eu falo muito isso, que o trabalho de relacionamento humano isso nunca vai ser substituído, né? Aquilo que precisa de gente para se relacionar, para conversar, nunca vai ser substituído. Então, um vendedor, um representante, né? O ser humano cada vez mais quer conversar com o ser humano. As empresas hoje estão automatizando seus atendimentos, né? Cada vez mais, e o cliente está cada vez mais buscando um contato direto com a solução do problema, né? E o cuidado que a gente precisa ter quando a gente automatiza o processo é saber se a jornada do cliente está sendo positiva. Porque a automatização, por um lado, ela reduz custo, mas ela pode espantar cliente. Porque se aquele cliente não tiver a solução dele de forma efetiva, provavelmente esse cliente não volta. E nós estamos vivendo a era da infidelidade, porque nós temos excesso de oferta. Então, é muito importante, assim, uma dica que eu dou para todo empresário. Conheça a jornada do atendimento da sua loja, do seu e-commerce, da sua plataforma. Ver se essa jornada atende bem o seu cliente. Eu mesmo tenho um serviço de internet que eu não consigo falar com a empresa. Eu consigo contratar o serviço, mas eu não consigo reclamar, eu não consigo resolver os problemas. Então, eu não recomendo essa empresa para ninguém. E, provavelmente, eu vou encerrar meu contrato com ela e vou buscar uma outra fornecedora. E, pior, eu vou expor ainda a situação enquanto consumidor final. Então, a gente precisa entender que cada vez mais o nosso cliente está mais exigente porque cada vez tem mais ofertas. E a automatização ela é importante, reduz custo, precisa ser bem feita. Para isso, tem várias ferramentas, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque chega um determinado momento que o cliente ele quer uma solução e, às vezes, quer falar com o ser humano. E a automatização, às vezes, impede que a gente fale com o ser humano para resolver o problema. E aí a gente vai acabar perdendo o cliente. Então, a era da infidelidade versus a automação. Tomem muito cuidado, pensem na jornada, pensem na experiência do cliente, porque essa experiência é que vai dar
longevidade nesse relacionamento com o seu cliente e vai fazer com que atraia novos clientes para o seu negócio, né? O boca a boca ainda funciona, a indicação ainda funciona. Só que a indicação hoje é feita virtualmente. Então, eu consigo atingir muito mais clientes hoje virtualmente do que antigamente. Porque antigamente era no boca a boca. Hoje o boca a boca é na internet. Então, eu consigo escalar o boca a boca. Então, eu posso chegar lá numa plataforma e ver a indicação, as recomendações daquele fornecedor. Antigamente não tinha isso. Então, se você você pode escalar um problema ou escalar uma solução, né? Então, quanto mais indicado você for na internet, mais clientes você vai ter no seu negócio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse processo da IA, da automação, para a gente não espantar o nosso cliente. E, às vezes, a gente tenta conversar com o ser humano do outro lado e a gente não consegue para resolver o nosso problema, né? Segura aí, Léo, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Aqui não tem IA para resolver, não. Sabe quem vai resolver aquela pintura que você quer fazer na sua casa? Gostou? Cachei o jabá, hein? Por quê? Porque a gente vai falar dos nossos patrocinadores. A UC Pinturas, precisando de um serviço de pintor? A UC Pinturas é uma empresa certa para você. O Anderson tem uma equipe pronta para te atender, não tem nada de IA lá. É serviço profissional, especialista em vários tipos de aplicações, cimento queimado, pedras naturais e muito mais. Contato dele, 379-9949-4605. A gente vai falar daqui a pouco do queijo canastra, mas deixa eu te falar de um pão de queijo que é super tradicional, principalmente em Divinópolis. O Mió do Pão de Queijo. Pensou em pão de queijo, pensou no Mió do Pão de Queijo. O Mió do Pão de Queijo fica na Rua Bahia, quase esquina com Goiás. São mais de 20 sabores de pão de queijo recheado esperando por você. Espaço reformado e pronto para te atender de segunda a sábado no centro de Divinópolis. Vamos falar de comida ainda. Sabor Ouro de Minas. Vai fazer aquela festa e não sabe onde comprar os salgados? Sabor Ouro Minas é a melhor opção. Salgados tradicionais e linha prêmio e também a opção do Cantinho Mineiro. O Rafael, já é a terceira vez que eu vou te falar aqui do Cantinho Mineiro, que eu pedi para colocar aqui e nada. Tá amarrado, né? Olha, tá precisando então de um serviço de qualidade? Chama lá 37999395053. Para finalizar, não menos importante, Qualicar. Não deixe seu veículo desprotegido, faça agora sua proteção veicular com a Qualicar. A Qualicar é de Divinópolis e a garantia de proteção de verdade. Assistência 24 horas e planos a partir de R$ 79,90 mensais. Fica na Avenida Paraná 511, no Catalão. Anota o telefone, 37-3112-0555. Muito obrigado aos nossos patrocinadores do podcast mais democrático de Divinópolis. Léo, vamos falar da Serra da Canastra? É o que eu disse. O Sebrae tem uma frente de atuação muito grande. A gente já falou da indústria do metal mecânico de Itaúna, da atração de investimentos para Divinópolis, da expansão, né, da busca por tecnologia na China. E a Serra da Canastra também está... O Sebrae tem um projeto para a Serra da Canastra muito grande. Principalmente de mostrar que a Serra da Canastra vai muito além do queijo. Que projeto é esse? Bom, a Serra da Canastra é um lugar especial. A gente entende que a gente pode explorar, muito explorar, que eu falo, desenvolver novos projetos que possam, gerar mais emprego, mais renda, mais negócios, a partir daquele terroir, que existe ali na Serra da Canastra. O terroir é o microclima, o clima daquela região ali que produz diversos outros produtos, até naturalmente, o mel é um deles, para que a gente possa qualificar esses produtos e colocar no mercado. Então, a gente tem um projeto hoje, que é um projeto para a construção de uma marca território chamado Canastra, inspirado num modelo italiano. A gente não está construindo isso do nada, a gente esteve na Itália para entender esse modelo italiano de marca território, que é a região do sul do Tirol. Lá eles construíram vários produtos a partir de uma marca, sul do Tirol, e qualificaram os produtos. É muito importante esse processo, porque não é só produzir, é produzir em determinadas condições de produção. Então, eu vou produzir um queijo, hoje já temos a indicação geográfica do queijo, então o queijo é produzido dentro daquelas condições de fabricação. Só que nós entendemos que não só o queijo, existem vários outros produtos ali naquela região que podem ser produzidos e qualificados.
Então, nós vamos construir uma marca chamada Canastra e vamos criar um selo de qualidade Canastra para qualificar outros produtos da região. Quais outros produtos dessa região? Nós estamos já com o café também com indicação geográfica, mas como que vai ser o café? Dentro das condições de produção já pré-definidas. Ou seja, não é só produzir, é produzir dentro das condições que forem definidas. Então, a gente define um padrão de produto. Esse padrão de produto ele é controlado por uma associação e aí essa associação ela gera um selo de qualidade, qualificando os produtos daquela região. Então, nós temos hoje o queijo, temos o café, que já estão num processo de indicação geográfica. Estamos utilizando a produção do suíno, que é utilizado hoje com a alimentação do soro do leite, né, produzido suíno. E o suíno hoje é utilizado na produção de charcutaria, de presuntos, de carne na lata. Tem vários já produtores produzindo esses produtos. Então, nós vamos construir agora o padrão de qualidade para selar esses produtos, para a gente garantir ao consumidor aquele padrão de qualidade. Então, não é só produzir, é produzir dentro dos padrões. Então, nós estamos construindo uma marca território para selar vários produtos. Então, eu falei aqui da charcutaria, o mel e a própolis. Estamos falando da produção de vinho no futuro, de uvas e vinho no futuro, frutas, né? Então, nós temos o próprio turismo. A ideia é que o turismo seja a mola propulsora dessa marca território. O turismo lá no sul do Tirol, né, ele é o grande vendedor dos produtos do sul do Tirol. E a gente quer fazer o mesmo com a Canastra, que a região da Canastra ali são 11 municípios, né? São municípios altamente atrativos para o turismo e a gente quer qualificar o serviço do turismo. Então, o hotel vai ter o selo Canastra se ele garantir um padrão de qualidade de serviço de hotelaria que for definido como padrão da região da Serra da Canastra. O restaurante vai receber o selo Canastra se ele tiver um padrão de qualidade mínimo necessário para ser certificado. Então, o que a gente está querendo com isso é qualificar a produção da região da Canastra, diferenciando o produto Canastra de produtos que podem até ser da região, mas não necessariamente garantem aquele padrão de qualidade. E tem muita falsificação no mercado. Então, a ideia é com que o selo diferencie também a questão da falsificação dos produtos da região da Canastra. Eu ia te perguntar isso. O Sebrae está atento a essa questão da falsificação do queijo Canastra? É queijo Canastra sendo produzido nos Estados Unidos? O Sebrae tem essa preocupação? Temos. É muito complexo você judicializar todo esse processo da produção, né, do produto não original da Canastra. Então, o objetivo aqui é criar a diferenciação, fazer o consumidor entender que aquele produto com aquele selo ele é um produto original Canastra. E aí ele tem a garantia da produção e da qualidade daquele produto. Então, ao invés de ficar cercando a produção, que é impossível, que o volume, as regiões, né, acabam querendo copiar pela marca fama, que foi construída, a gente vai garantir o consumidor pela selagem do produto de qualidade que for produzido nessa região. Então, nós vamos para o caminho inverso. Para o consumidor, produto Canastra tem esse selo. Se você comprar produtos com esse selo no supermercado, nos empórios ou diretamente do produtor, você está garantindo que você está comprando um produto Canastra. E aí não só no queijo, aí também no mel, nesses outros produtos que o Sebrae passa a trabalhar também. Exatamente. A ideia é fazer isso com todas as cadeias produtivas que nós estamos incentivando na região. E são cadeias complementares, né? Lembrando que o turismo vai ser a base de tudo. Então, a gente já lançamos 4 rotas turísticas da Canastra. Muitas vezes, né, a gente vai para um território, acha que vai fazer uma boa experiência de turismo ali, mas se a gente não estiver bem guiado, bem estruturado, acaba que a experiência não é muito positiva, né? E hoje nós temos 4 boas rotas turísticas na Canastra que a gente lançou esse ano. Então, para aquela pessoa que vai visitar a Canastra, né, procure acionar, né, essas rotas turísticas para que você tenha uma boa experiência na Canastra, para você não ficar perdido. E tem pousadas, tem hotéis que têm esse roteiro definido. Exatamente. Você pode procurar vários hotéis e pousadas que possuem esse roteiro, né, ou a própria associação lá da Canastra, para que você possa acionar esses roteiros e você ter uma boa experiência enquanto turista, né? Eu dou a dica como turista. Porque senão você vai fazer várias atividades lá,
mas pode ser que as atividades não combinam tanto. Então, você vai harmonizar, por exemplo, um vinho canastra com a charcutaria canastra. Então, tem os lugares para fazer isso. Você vai harmonizar o mel com a charcutaria e o queijo. Então, tem os lugares para você fazer isso. Então, não é ir para a canastra de qualquer jeito, é ir para a canastra com uma lógica de experiências que você vai vivenciar. E esse é o exemplo que vem da Itália. Esse é o exemplo que vem da Itália e que vem até do Brasil. O Brasil já possui vários roteiros de viagem, né, estruturados. Então, nós estamos fazendo esse trabalho de estruturar as rotas da canastra e também a digitalização, ou seja, você vai poder contratar esse serviço de forma digital daqui a pouco. Então, daqui a pouco você vai poder acionar, porque 70% dos serviços turísticos no Brasil hoje são comprados de forma digital. Então, a ideia agora é digitalizar as rotas para que o consumidor possa acionar essas rotas de forma direta, né? E contratando esse serviço, pesquisando essas experiências antes de ir para o território. Não é chegar lá e procurar o guia, não é isso. É ir já com uma estrutura de pousada, hotel e de guias e de experiências já estruturadas durante a sua jornada lá. E fazer com que o turista fique mais tempo lá. Então, a ideia é com que visite o Lago de Furnas, mas visite a Cascadanta, que visite outras cachoeiras, que tenha experiências gastronômicas, para que o cliente possa entender o que a canastra é. Porque muitas vezes o turista, ele vai lá e ele não consegue ter toda a experiência que a canastra pode promover, né? Então, a ideia é com que a gente tenha possibilidades múltiplas para esses clientes que querem acessar e de forma qualificada. A gente está qualificando. Eu quero ter uma experiência no café. Então, nós temos produtores de café que estão preparados para receber o turista que quer ter a experiência do café, né? Então, essa é a nossa proposta para o território, né, da canastra, que tem um futuro, e aí eu vejo várias oportunidades, né? Para quem quer investir, para quem quer se desenvolver novos projetos, novos produtos, né? A canastra realmente é um território bastante amplo para poder fazer novos investimentos, né? Eu quero ser produtor de mel, quero ser produtor de vinho, quero ser produtor de charcutaria. Esse território é um território extremamente oportuno para novos investimentos, novos investidores, né? Para quem quer empreender, né? Então, acho que é um território que está aberto para novas possibilidades em termos de desenvolvimento, né? Tem alguns desafios, que é esse equilíbrio entre o meio ambiente, né, e a produção. Acho que esse é um desafio que a gente tem e estamos trabalhando nisso, né, para que cada vez mais a produção esteja respeitando o meio ambiente, para que esses produtos tenham toda uma certificação verde, né, que eu acho extremamente importante, para a gente respaldar e resguardar esse terroir da canastra, né? Então, todos os projetos nossos têm esse respeito ao meio ambiente, vislumbra esse respeito ao meio ambiente, que é extremamente importante para o futuro da própria canastra, né? Bom, a gente sai da canastra e vai para Itapecerica. Como eu disse, são muitos projetos. O Sebrae tem um projeto de transformar Itapecerica numa nova Tiradentes, que envolve também um trabalho de gastronomia, de hotelaria. O que é isso? Bom, Itapecerica é um berço cultural da região centro-oeste de Minas, né? A cidade mais antiga, né? Então, é a cidade berço cultural da região centro-oeste de Minas, e nós entendemos que ela tem todas as características em termos de cultura, em termos de patrimônio histórico, né? Capaz de atrair o turista regional. Inicialmente, a gente pensa no turista regional que possa ter experiências gastronômicas, né, e também alguns outros serviços turísticos. Então, a gente pensa em produzir novos serviços turísticos e, junto com a gastronomia, ser um polo regional de gastronomia e turismo, como é Tiradentes, que hoje se tornou nacional, né? Tiradentes já é um polo nacional. Itapecerica, a gente pensa num polo regional. Então, você vai pegar um final de semana, você vai para um hotel fazenda lá, vai ter as experiências turísticas e gastronômicas que Itapecerica pode proporcionar hoje. Então, nós estamos pegando diversos restaurantes, né, e desenvolvendo esses restaurantes, resgatando ali a cultura gastronômica do território,
trabalhando essa cultura gastronômica do território para que a gente possa ofertar produtos um pouco mais sofisticados, né? Então, nós vamos ter o lançamento desses produtos agora no dia 6 de agosto, para que a região Centro-Oeste possa conhecer esses produtos, né, e ter boas experiências em Itapecerica e começar a criar um fluxo de consumo nos finais de semana, além dos festivais gastronômicos. A ideia é que Itapecerica não viva só do festival, que já é um grande sucesso, né? Então, assim, o festival gastronômico já se consolidou, o festival de inverno já se consolidou. O que nós estamos buscando é alternativas de negócios, de fluxos de clientes, de experiências para esses clientes fora dos festivais, para que a gente possa consolidar Itapecerica como um polo gastronômico e cultural e também turístico para a região centro-oeste de Minas. Então, esse é o desafio. Precisamos desenvolver novas possibilidades de hospedagem, novas pousadas e hotelaria, né? Esse é um desafio que a gente tem para que dê suporte, né, a esse fluxo turístico que chega para a cidade. Então, estamos trabalhando na rede hoteleira, estamos trabalhando na questão turística, no artesanato. É muito forte o artesanato da cidade e também e principalmente na questão gastronômica. Então, nós estamos atacando a gastronomia principalmente para que as pessoas da região centro-oeste já comecem a ir aos finais de semana para lá, para começar a conhecer esses lançamentos de novos produtos, essa gastronomia que nós estamos lançando em Itapecerica, e que, aos poucos, a gente comece a criar essas experiências para que o consumidor, o turista, ele passe a ficar mais tempo e consumir outros produtos além da gastronomia em Itapecerica, como foi o processo em Tiradentes, né? Então, estamos trabalhando em paralelo num projeto de identidade gastronômica para que seja, no futuro, um projeto turístico gastronômico da região centro-oeste de Minas. Então, a gente entende que existe uma lacuna aqui na nossa região. Muita gente aqui vai para Tiradentes, né, para conhecer Tiradentes, para ter as experiências de Tiradentes, sendo que a gente tem Itapecerica que vai caminhar para essa lacuna e ocupar esse espaço para que o dinheiro e a renda fiquem nesse território. Então, a ideia é com que a gente gaste dinheiro para que o dinheiro fique aqui na região e circule na região para que a gente tenha um território mais desenvolvido. Para você que está acompanhando a gente, olha só que interessante, né? Nesse bate-papo a gente já falou sobre oportunidades na Serra da Canastra, em Itapecerica. Os investimentos brotam assim, né? Uma boa ideia brota assim. A gente está falando sobre a possibilidade de uma abertura. Às vezes o investidor fala, eu quero abrir um negócio, não sei o que fazer, eu não sei para onde ir. A gente está dizendo, olha, o setor de hotelaria em Itapecerica pode ser uma boa opção. Setor de hotelaria na Canastra ou outros elementos voltados para a gastronomia pode ser também outra opção. Então, eu acho que muita gente acha, né, Léo, que eu vou lá no Sebrae porque o Sebrae vai me falar que negócio que eu vou abrir. É complicado isso, né? Não é bem assim. Não é bem assim, mesmo porque o sucesso do negócio não é só a oportunidade. É a gestão, é a estratégia, é a localização. Existem várias variáveis que influenciam no sucesso. Eu tenho uma oportunidade de montar uma padaria no meu bairro. Tudo bem. Mas se eu montar uma padaria que não esteja adequada ao consumidor local, o negócio não vai dar certo, né? Então, é preciso entender, né, o que esse consumidor dessa região procura para que eu possa instalar o meu negócio ali, né? Então, precisa primeiro analisar, né, o cliente, o mercado, para depois pensar na oportunidade. A gente pode dar várias dicas de oportunidades de negócio que existem, mas se a gente não souber executar a oportunidade, é insucesso. E hoje a competitividade é muito grande. Nós temos muitos competidores no mercado, né? E hoje o mercado digital tem ocupado muitos espaços, né? Tem crescido muito fortemente. A gente vai falar sobre isso, né? A gente está fazendo um evento aí dos gigantes do digital agora em agosto também, trazendo as plataformas para falar um pouco sobre isso, né? Que é uma oportunidade para quem quer aumentar suas vendas. A ideia é fazer com que a indústria, o comércio, o serviço, o agro possa utilizar as plataformas de forma estratégica, de acordo com o seu posicionamento, para que possa vender mais. Só que isso tem ocupado o espaço do varejo local, né? Então, o varejo local também pensar na digitalização, porque são várias oportunidades.
A gente vê alguns varejos já se movimentando, fazendo live commerce, fazendo várias vendas de forma online e equilibrando as suas contas e mantendo o seu negócio, porque porque a rua não é mais só presencial, a rua agora também é digital. Então, como ele é omnichannel, né? O negócio está em 2 canais, o digital e o físico, ele consegue manter o seu negócio rentável. E aí você consegue monetizar bem. Então, criar oportunidades, existem diversas oportunidades de negócio, né? Ou no varejo local, ou no digital, mas a forma, a estratégia, o posicionamento é que vai definir o sucesso ou o insucesso, né? E mais importante do que isso, estar bem preparado, fazer uma boa gestão, trabalhar a questão do comportamento empreendedor, desenvolver habilidades empreendedoras para que você possa ter mais capacidade de lidar com o processo de desenvolvimento de um negócio, né? Então, montar um negócio envolve capacidade de gestão, capacidade de empreendedora e oportunidades de mercado. Então, você tem que estar atento a essas 3 frentes, porque se faltar um desses pilares, provavelmente você vai ter dificuldades no seu negócio, né? E aquele empreendedor que precisa se desenvolver pode procurar o Sebrae, que nós temos algumas soluções e esses serviços para oferecer, para capacitar, para preparar, né? E a gente fala assim, as pessoas estão cada vez menos disponíveis para capacitação. E hoje a capacitação se tornou mais importante do que no passado, porque a competição hoje é mais acirrada. Então, aquela pessoa, aquele empreendedor que tiver mais capacitado, ele vai sair à frente, porque ele vai ter um diferencial que é o conhecimento. Porque a gente tem muita informação hoje disponível, mas às vezes conhecimento aplicado ao negócio, a gente talvez tenha menos. Então, a ideia aqui e a grande oferta de informação no mercado, mas o conhecimento aplicado é menor e o Sebrae faz uma curadoria. O que é isso? O que realmente você precisa do seu negócio? Qual tipo de informação, conhecimento que você precisa aplicar no seu negócio nesse momento? Porque não adianta a gente querer ir para uma IA sem ter minimamente ali um controle de estoque, um controle de caixa, né? A gente está falando do básico e às vezes a gente não consegue aplicar isso com IA porque a gente não tem o conhecimento de como fazer. E por mais que a gente tenha uma IA que possa desenvolver uma ferramenta, ela, se você não souber alimentá-la, ela não vai servir como solução para o seu negócio, né? Então, é necessário dar um passo atrás, ter o conhecimento necessário, conhecer o mercado, né? Conhecer o mercado é entender do negócio antes de iniciar um negócio, né? E eu falo muito hoje que a gente tem que fazer o MVP, né? Que é testar o negócio antes dele existir. Teste o negócio antes dele existir. Conheça o mercado, fale com pessoas, viaje, né? Para você conhecer outras realidades e buscar alternativas que possam aplicar localmente na sua região, no seu bairro, para que você consiga ser competitivo naquela região. Então, não adianta a gente copiar, às vezes, o concorrente, né? Copiar o concorrente, montar uma loja do lado do concorrente é dividir o bolo. E, às vezes, é perigoso isso para ambos, né? Então, a gente tem que fazer diferente, buscar outras alternativas, outras estratégias de negócio, porque com a digitalização a gente tem muitas oportunidades de negócios no mercado, né? A gente tem um trabalho forte em inovação. Quem quer montar uma empresa com base tecnológica, a gente tem hoje uma jornada de inovação em Divinópolis e na região centro-oeste de Minas. Então, quem quer iniciar uma startup, procure também o Sebrae, que a gente tem uma jornada para ajudar esse empreendedor da ideia ao negócio, né? Esse acompanhamento é fundamental para que ele consiga solidificar essa ideia como um negócio de sucesso. Para a gente finalizar, Léo, eu queria falar de um caso que, né, o Sebrae está ligado, que é mais distante, mas que mostra a pluralidade desse serviço. O Sebrae está envolvido na exportação de café lá na região de Guaxupé, São Sebastião do Paraíso, para mandar isso para fora, até para o Japão, se possível, e cafés especiais. Isso é verdade? Está próximo de acontecer? Tiago, na verdade, esse é um projeto já antigo, né? É um trabalho também de indicação geográfica que envolve a preparação do produtor. Já tem alguns anos que a gente faz um trabalho de preparação do produtor. Lembra que o propósito do Sebrae é fomentar o empreendedorismo para transformar vidas.
Então, a gente vai para dentro da produção do produtor, dentro da fazenda dele, ajuda ele a qualificar a produção de café, melhorar a produção para virar café especial, dentro de um padrão de qualidade mínimo, para que esse produto possa ser selado por aquela região, que é um selo de origem, né, um produto de origem, e que tenha uma exportadora que possa utilizar desse selo, que vai diferenciar esse produto dos outros cafés do Brasil e exportar e ter valor diferenciado ao produtor. Então, o objetivo é exportar, e isso está próximo de acontecer, exportar esse café com o selo de qualidade Sudoeste, que é a marca que a gente está desenvolvendo com vários produtores, são mais de 70 produtores envolvidos nessa produção. Esse café ele vai ser exportado por uma exportadora e vai gerar mais valor agregado ao produtor, ou seja, mais renda para o produtor. A gente já viu casos lá no Sudoeste do produtor reconstruir a casa dele, a moradia dele, dar mais condições de vida, mais qualidade de vida a esse produtor. Porque está produzindo café especial. Porque está produzindo café especial. Esse produtor ele está levando a filha, o filho, para estudar em uma boa escola, para fazer uma faculdade. E muitas vezes esse filho, filha, não tinha pensado em voltar para a fazenda. Hoje eles são agrônomos, estão voltando para as fazendas, porque a fazenda se tornou atrativa, né, para a qualidade de vida desses filhos. E é essa turma que vai mandar café para o Japão. Então, é disso que nós estamos falando, né, de transformar vidas. E nisso a gente quer fazer esse processo em todos os segmentos produtivos, em todas as cadeias produtivas que a gente consegue fazer, né? A ideia é sempre valorizar a micro e pequena empresa que realmente gera mais emprego, mais renda para a nossa região. E fazer isso, né, é um propósito de vida que todos nós somos funcionários do Sebrae temos, né, como carregamos isso no dia a dia, e criamos estratégias junto com esses empreendedores para que a gente possa transformar a vida dessas pessoas, né, e das suas famílias, da segunda, terceira geração, que vão assumir esses negócios no futuro, né? Porque os negócios eles tendem a serem vendidos ou a serem sucedidos ou a fecharem. Não tem outra alternativa, né? E a ideia é com que esses negócios sejam atrativos financeiramente para que essas segundas, terceiras gerações possam querer assumir esses negócios e manter esses negócios ativos ao longo do tempo, mantendo o desenvolvimento econômico da região. Leonardo Moll, gerente regional do Sebrae Minas, na região Centro-Oeste e também no Sudoeste. Léo, agora é aquele plus, sabe aquela pílula? Que recado que você deixa para o empreendedor que está aí em ano eleitoral, assim, um turbilhão de coisas acontecendo? Qual o recado que você deixa para o empreendedor que às vezes fala assim, eu compro uma bicicleta ou eu abro uma empresa? Bom, vou ser bem objetivo aqui. A minha orientação, a minha dica é foco no negócio, pense nas tendências, avalie o que está acontecendo no seu segmento, em termos de concorrência, em termos de mudança, e avalie aquilo que realmente vai servir em termos de transformação para o seu negócio. Muitas mudanças estão acontecendo, né? Muitas tendências estão começando a chegar, e você precisa avaliar aquilo que realmente vai impactar o seu consumidor e vai impactar o seu negócio para que você possa adaptar rápido e dar resposta rápida ao mercado. Acho que essa é a principal dica que eu posso dar nesse momento. Ok, senhoras e senhores, Leonardo Moll, nossos agradecimentos a Ticas, Diviled, Biostratos, UC Pinturas, Mió do Pão de Queijo, Sabor Ouro de Minas e Qualicar. A gente se vê por aí. Pode ser. Realização Estúdio Aperte o REC. Apoio X5 Educação.